Ego e arquétipo, uma síntese fascinante dos conceitos psicológicos fundamentais de Jung, por Edward Edinger. Tradução de Adail Birajara Sobral. Editora Cultrix, canal Le Conde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui será lido, por favor, adquiram o livro. Me repito de que ele tem diversas ilustrações, vale a pena tê-lo em mãos, portanto, pois essas ilustrações obviamente não são mostradas aqui. E caso gostem do meu trabalho, possam, devam e queiram auxiliá-lo, centavos serão muito bem-vindos, seja via Pix, PayPal, Apoia-se ou Vaquinha. Os links estão todos no descritivo. Há também link para a lista de desejos da Amazon, através da qual você poderá comprar-nos um livro. Ou ainda é possível tornar-se membro aqui do canal. Veja todas as possibilidades, enquanto links no descritivo cá abaixo. Muito obrigada a todos pela presença. Eu peço também para que, por favor, curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal, caso já não tenham feito, pois tudo isso faz muita diferença em termos de engajamento. E é de graça, não custa nada. Então, muito obrigada a todos que têm a paciência e a compreensão para com este trabalho, na verdade. Há aqueles que se irritam quando nós pedimos likes, comentários, etc. Pedimos para que vocês façam parte deste trabalho. Então, obrigado aos que compreendem e pacientemente fazem parte do que aqui acontece. Obrigada pela presença. Eu desejo a todos uma boa escuta. Seguimos para o capítulo 2, o ego alienado. O próprio perigo suscita o poder salvador. Hölderlin. 1. O eixo ego-si mesmo e o ciclo da vida psíquica. Embora o ego se inicie num estado de inflação decorrente da identificação com si mesmo, essa identificação não pode persistir. Os encontros com a realidade frustram as expectativas infladas e provocam um estranhamento entre o ego e o si mesmo. Esse estranhamento é simbolizado por imagens como queda, exílio, ferida sem cura, tortura perpétua. Evidentemente, quando essas imagens entram em jogo, o ego foi não só castigado, mas também ferido. Esse ferimento pode ser mais bem compreendido como um dano infligido ao eixo ego-si mesmo, um conceito que é necessário discutir um pouco mais a partir de agora. A observação clínica leva-nos à conclusão de que a integridade e a estabilidade do ego dependem, em todos os estágios do desenvolvimento, de uma viva conexão com o si mesmo. Fordham dá exemplos de imagens semelhantes a mandalas entre crianças que surgem como círculos protetores mágicos em momentos em que o ego se encontra ameaçado por forças destrutivas. Ele cita várias ocasiões de contato com crianças nas quais o desenho de um círculo foi associado à palavra eu e levou a uma ação efetiva que a criança anteriormente tinha sido incapaz de realizar.
Uma ocorrência semelhante tem lugar na psicoterapia de adultos, nos momentos em que o inconsciente pode produzir uma imagem mandala que traz consigo um sentimento de calma e contenção a um ego desordenado e confuso. Essas observações indicam que o si mesmo se mantém por trás do ego e pode agir como garantia de sua integridade. Jung exprime essa mesma ideia ao dizer: o ego mantém como um si mesmo a mesma relação que há entre o elemento movido e o elemento que move. O si mesmo é uma existência a priori, da qual surge o ego. Ele é, por assim dizer, uma prefiguração inconsciente do ego. Assim sendo, o ego e si mesmo mantêm entre si uma afinidade estrutural e dinâmica. O termo eixo ego-si mesmo foi usado por Neumann para designar essa afinidade vital. Essa afinidade entre o ego e o si mesmo é ilustrada mitologicamente pela doutrina do Antigo Testamento, segundo a qual o homem, ego, foi criado à imagem e semelhança de Deus, si mesmo. É também pertinente a essa afinidade o nome primordial atribuído a Javé, eu sou aquele que é. Não são as palavras eu sou que definem a natureza essencial do ego? Por conseguinte, caminhamos num terreno seguro quando postulamos uma conexão básica entre o ego e si mesmo, que se reveste de importância fundamental do ponto de vista da manutenção do funcionamento e da integridade do ego. Essa conexão é descrita no diagrama da página 21 pela linha que conecta o centro do círculo do ego ao centro do círculo do si mesmo, linha que foi denominada eixo ego-si mesmo. O eixo ego-si mesmo representa a conexão vital entre o ego e o si mesmo, a qual deve ficar relativamente intacta se se pretende que o ego suporte as tensões e cresça. Esse eixo é uma passagem ou canal de comunicação entre a personalidade consciente e a psique arquetípica. A danificação do eixo ego-si mesmo impede ou destrói a conexão entre consciente e inconsciente e provoca a alienação do ego com relação à sua origem e a seu fundamento. Antes de passar à consideração do modo pelo qual a danificação do eixo ego-si mesmo ocorre na infância, é necessário fazer algumas observações preliminares. Toda imagem arquetípica traz consigo um aspecto parcial do si mesmo. No inconsciente, não há separação entre coisas diferentes. Todas as coisas formam um mesmo amálgama. Assim sendo, enquanto o indivíduo não tiver consciência delas, as camadas sucessivas que aprendemos a distinguir, isto é, sombra, ânimos ou ânima e si mesmo, não estarão separadas, mas sim amalgamadas numa única totalidade dinâmica. Por trás do problema da sombra ou do ânimos, assim como de um problema de figura parental, espreita o si mesmo. Na qualidade de arquétipo central, o si mesmo subordina todos os demais dominantes arquetípicos. Ele cerca e contém esses dominantes arquetípicos. Em sequência, todos os problemas relacionados à alienação, seja alienação entre ego e figuras parentais, ego e sombra, ego e ânima ou ânimos, são, em última análise, problemas de alienação entre o ego e o si mesmo. Embora separemos essas diferentes figuras para propósitos descritivos, as evidências empíricas indicam que, normalmente, elas não estão separadas. Por conseguinte, quando lidamos com qualquer problema psicológico sério, lidamos basicamente com a questão do relacionamento entre o ego e o si mesmo. Isso é válido, em especial na psicologia infantil. Neumann sugeriu que o si mesmo pode ser experimentado na infância com relação aos pais e, no período inicial, com a mãe. Neumann dá à relação original entre a mãe e o filho a denominação de relacionamento primário. Segundo ele, abre aspas, no relacionamento primário, a mãe, na qualidade de fonte de orientação, proteção e nutrição, representa o inconsciente e, na primeira fase, representa também o si mesmo. E a criança, dependente, representa o ego infantil e a consciência. Fecha aspas. Isso significa que o si mesmo é inevitavelmente experimentado no início numa projeção que tem como alvo os pais. Portanto, a fase inicial do eixo ego-si mesmo, em desenvolvimento, pode ser idêntica ao relacionamento entre os pais e o filho. É precisamente com relação a esse ponto que devemos ser particularmente cuidadosos, no sentido de fazer justiça tanto aos fatores históricos pessoais como aos fatores arquetípicos a priori. O si mesmo constitui um determinante interno a priori. Todavia, ele não pode emergir sem que haja um relacionamento pais-filho concreto.
Neumann chama a atenção para isso e dá a essa relação a denominação de evocação pessoal do arquétipo. No decorrer dessa fase, em que a experiência do si mesmo toma a forma de projeção, é provável que o eixo ego-si mesmo esteja extremamente vulnerável a danos provocados por fatores ambientais adversos. Nesse período, não é possível distinguir entre interior e exterior. Por conseguinte, a incapacidade de experimentar aceitação ou vínculo é sentida como algo idêntico à perda de aceitação por parte do si mesmo. Em outras palavras, o eixo ego-si mesmo sofreu um dano, o que provocou uma alienação entre o ego e o si mesmo. A parte separou-se do todo. Essa experiência da rejeição parental de algum aspecto da personalidade da criança faz parte da anamnese de quase todos os pacientes da psicoterapia. Designo pela palavra rejeição não o treinamento e a disciplina necessários da criança, que lhe ensinam a refrear a cobiça primitiva, mas a rejeição parental que se origina da projeção da sombra dos pais sobre a criança. Trata-se de um processo inconsciente, experimentado pela criança como algo não humano, total e irreversível. É algo que parece vir de uma divindade implacável. Essa aparência tem duas origens. Em primeiro lugar, a projeção do si mesmo nos pais feita pela criança atribuirá às ações destes uma importância transpessoal. Em segundo lugar, o pai rejeitador, que funciona inconscientemente, estará agindo em sua própria área de identidade ego-si mesmo e ficará, portanto, inflado numa identificação com a divindade. A consequência disso, do ponto de vista da criança, é um dano infligido ao seu eixo ego-si mesmo e que lhe pode afetar permanentemente a psique. O si mesmo, na qualidade de centro e totalidade da psique, capaz de conciliar todos os opostos, pode ser considerado o órgão de aceitação per excellence, por excelência. Como inclui a totalidade, ele deve ser capaz de aceitar todos os elementos da vida psíquica, por mais antitéticos que possam ser. O sentimento de ser aceito pelo si mesmo dá ao ego força e estabilidade. Esse sentimento de aceitação é veiculado para o ego através do eixo ego-si mesmo. Um sintoma da danificação desse eixo é a falta da autoaceitação. O indivíduo sente que não merece viver ou ser o que é. A psicoterapia oferece à pessoa que passa por isso uma oportunidade de experimentar a aceitação. Em casos bem-sucedidos, essa experiência pode equivaler a um reparo do eixo ego-si mesmo, que restabelece o contato com as fontes internas de força e de aceitação, o que deixa o paciente livre para viver e crescer. Os pacientes cujo eixo ego-si mesmo se encontra danificado se impressionam mais na psicoterapia pela descoberta de que o psicoterapeuta os aceita. Inicialmente, eles não conseguem acreditar nisso. O fato da aceitação pode ser objeto de descrédito, sendo considerado apenas uma técnica profissional, desprovida de realidade genuína. Todavia, se a aceitação do terapeuta puder ser reconhecida como fato, aparecerá prontamente uma poderosa transferência. A fonte dessa transferência parece ser a projeção do si mesmo, especialmente em sua função de órgão de aceitação. Neste ponto, as características centrais do terapeuta si mesmo tornam-se proeminentes. O terapeuta, como pessoa, torna-se o centro da vida e dos pensamentos do paciente. As sessões de terapia se tornam os pontos centrais da semana. Surgiu, onde antes só havia causa e desespero, um centro de significado e de ordem. Esses fenômenos indicam que está em andamento uma reparação do eixo ego-si mesmo. Os encontros com o terapeuta serão experimentados como um contato rejuvenescedor com a vida, um contato que veicula um sentimento de esperança e de otimismo. No início, esses efeitos requerem um contato frequente e desaparecem rapidamente entre as sessões. Todavia, aos poucos, o aspecto interno do eixo ego-si mesmo torna-se cada vez mais proeminente. A experiência de aceitação não só repara o eixo ego-si mesmo, como reativa a identidade residual entre eles. Isso deve ocorrer desde que o eixo ego-si mesmo esteja completamente inconsciente. Assim, emergiram atitudes infladas, expectativas possessivas, etc., que evocam uma rejeição adicional por parte do terapeuta ou do ambiente.
o eixo ego-si mesmo será danificado mais uma vez, produzindo-se desse modo um estado de relativa alienação. Tanto em psicoterapia como no desenvolvimento natural, o ideal é que ocorra uma dissolução progressiva da identidade entre o ego e o si mesmo, de uma forma suave o bastante para não danificar o eixo ego-si mesmo. Na realidade, essa condição desejável raramente ocorre. O processo de desenvolvimento do inconsciente parece seguir o curso cíclico representado na figura 5ª, na página 60. Como indica o diagrama, o crescimento psíquico envolve uma série de atos inflados ou heróicos. Esses atos provocam a rejeição e são seguidos da alienação, do arrependimento, da restituição e de uma inflação renovada. Esse processo cíclico se repete várias vezes nas primeiras fases do desenvolvimento psicológico, e cada ciclo produz um incremento da consciência. Assim, a consciência vai sendo construída aos poucos. Todavia, o ciclo pode dar errado. Ele está sujeito a distúrbios, especialmente nas fases iniciais da vida. Na infância, o vínculo entre a criança e o si mesmo é, em grande parte, idêntico ao vínculo entre a criança e os pais. Portanto, se esse último relacionamento com os pais for defeituoso, o contato da criança com o seu centro interno do ser padecerá de um defeito idêntico. Esse fato torna as primeiras relações familiares extremamente importantes para o desenvolvimento da personalidade. Se as relações familiares interpessoais forem muito danosas, o ciclo pode ser interrompido quase por completo. Ele pode interromper-se em 2 lugares. Pode surgir um bloqueio se não houver uma aceitação ou uma renovação do amor suficientes no ponto A. Se a criança não for plenamente aceita depois de ser punida por mau comportamento, o ciclo de crescimento pode sofrer um curto-circuito. Em lugar de completar o ciclo e de alcançar uma posição de repouso e aceitação, o ego da criança pode ver-se aprisionado numa oscilação estéril entre inflação e alienação, que cria cada vez mais frustração e desespero. Então, aqui há a figura 5ª do ciclo da vida psíquica. Há um círculo aqui com 3 setas, em que se tem a totalidade original, inflação e identidade entre o ego e o si mesmo. Aí passa para a inflação ativa, depois para o ato inflado ou heróico, e aí tem uma linha B, em que há um determinado corte, privação, experiência de rejeição. Aí vem a rejeição. E aí passa para a alienação do si mesmo, que é a ferida, o desmembramento. Depois vem a humildade, arrependimento, metanoia, atitude sacrificial. Depois vem uma linha A, de aceitação pós a punição. Vem a aceitação, a religação com o si mesmo, a complacência, retorno parcial ao estado inflado, a inflação passiva, e aí retorna-se ao ponto inicial de totalidade original, inflação e identidade entre o ego e o si mesmo. Outro ponto em que pode ocorrer bloqueio é o ponto B. Se o ambiente da criança for indulgente a ponto de privá-la de toda e qualquer experiência significativa de rejeição, se seus pais jamais disserem não, ocorrerá igualmente um curto-circuito no ciclo, porque o ponto B está entre o ato inflado ou heróico e a rejeição. Então é necessária uma correção do ato inflado ou heróico. É necessário impor um certo limite, certo? Se isso não acontecer, então ocorre um curto-circuito. Assim como da humildade, arrependimento, metanoia para a aceitação, tem também uma aceitação pós a punição por parte daqueles que orientam essa criança. Então, se ela não for plenamente aceita, se não se chega à aceitação de fato, depois de ser punida pelo mau comportamento, também ocorre um curto-circuito. Toda a experiência de alienação que traz consigo a consciência terá sido omitida, e a criança terá obtido a aceitação da sua inflação, caso o ponto B não ocorra. Isso leva à psicologia da criança mimada e contribui para a vida de provisão, em que as limitações e as rejeições praticamente não foram experimentadas. A figura 5ª representa uma alternância entre a inflação e a alienação que se manifesta nos estágios psicológicos iniciais. Ela deixa de fora o estágio mais avançado do desenvolvimento, em que o ciclo é superado,
Então, aqui é um ciclo fechado, de eterno retorno, né? Não inclui ainda a superação desse próprio ciclo. Uma vez que tenha alcançado um certo grau de desenvolvimento, o ego não precisa continuar esse ciclo repetitivo, pelo menos não da mesma forma. Assim, o ciclo é substituído por um diálogo mais ou menos consciente entre o ego e o si mesmo. 2. Desespero e violência. No estado de alienação, o ego não só perde identificação com si mesmo, o que é desejável, como também se desvincula dele, o que é deveras indesejável. A conexão entre o ego e si mesmo tem importância vital para a saúde psíquica. Proporciona fundamento, estrutura e segurança ao ego, além de fornecer a este último energia, interesse, significado e propósito. Quando a conexão se quebra, o resultado é o vazio, o desespero, a falta de sentido e, em casos extremos, a psicose ou o suicídio. A Bíblia apresenta várias personagens mitológicas que representam o estado de alienação. Adão e Eva, quando da sua expulsão do jardim, são personagens tristes e estranhas. Caim também representa uma personagem alienada. Lemos no Gênesis, *, e Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Com o passar do tempo, Caim levou ao Senhor uma oferenda dos frutos da terra, e Abel levou das primícias de suas ovelhas e de sua gordura. E o Senhor atentou para Abel e para a sua oferta, mas não atentou para Caim e para a sua oferta. Então Caim ficou irado e o seu semblante descaiu. O Senhor disse a Caim: "Por que estás tão irado? E por que teu semblante descaiu?" Fecha aspas. Javé não parece perceber que fora a sua própria rejeição de Caim e da sua oferta, que este fizera, a causa de todo o problema. Abre aspas. Caim disse a Abel, seu irmão: "Saiamos ao campo." E quando estavam no campo, Caim atirou-se contra o irmão Abel e o matou. Então o Senhor disse a Caim: "Onde está Abel, teu irmão?" Disse ele: "Não sei. Sou eu guardador de meu irmão?" E disse o Senhor: "Que fizeste, hã? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora és maldito desde a terra, que abriu a boca para receber das tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares a terra, esta já não te dará a sua força. Serás fugitivo e vagabundo na terra." Fecha aspas. Assim, Caim é banido para regiões selvagens, reproduzindo em outro nível o banimento de Adão do paraíso. Se observarmos esse mito de forma objetiva e não de forma tradicional, veremos que a origem da dificuldade foi a rejeição inicial de Caim por parte de Deus, sem razão ou causa aparente. Ficamos sabendo que Abel cuidava de ovelhas e que Caim lavrava a terra. Talvez Caim estivesse dando início à agricultura numa terra de pastoreio. Isso poderia explicar sua rejeição. Ele foi o inovador e sofreu o destino característico de todos que tentam trazer uma nova orientação a uma sociedade imóvel que teme a mudança. De qualquer maneira, Caim é um personagem arquetípico que representa a experiência da rejeição e da alienação. Sempre que experimentamos uma insuportável alienação e desespero, vem a violência. A violência pode tomar tanto uma forma interna quanto uma forma externa. Em suas manifestações extremas, isso pode ser o suicídio ou o assassinato, respectivamente. O ponto crucial é que, na raiz de todas as formas de violência, reside a experiência de alienação, uma rejeição muito difícil de suportar. Lembro-me de um paciente de um hospital de doentes mentais que vivia o mito de Caim. Desde a infância, seu maior problema e o tema central da sua experiência de vida era a rivalidade com o irmão mais velho. Seu irmão era bem-sucedido em tudo em que se envolvia e era o favorito do pai e da mãe. Esse favoritismo era tão pronunciado que os pais costumavam referir-se ao paciente pelo nome do irmão. Compreende-se que isso o enfurecesse, pois significava, o que era verdade, que ele não era experimentado como um indivíduo distinto e que quase não existia aos olhos dos pais. O paciente foi levado a um estado de amargura e de frustração, com um profundo sentimento de inutilidade. Seu grau de identificação com o rejeitado se revelou pela reação que ele teve quando assistia ao filme A Leste do Éden, baseado no romance de John Steinbeck. Trata-se de uma forma modernizada do tema de Caim e Abel. Há na história dois irmãos, um deles é favorito do pai e o outro é abandonado e rejeitado. O paciente identificou-se muito com o irmão rejeitado e, no meio do filme, teve uma reação de ansiedade e de angústia tão extrema que foi forçado a se retirar. Mais tarde, esse paciente se casou, mas as coisas não correram bem entre ele e a esposa. Esta teve um caso com outro homem.
Tal situação provocou a volta do tema da antiga rejeição com toda a intensidade e ele atacou criminosamente a mulher, mas não a matou. Mais tarde, tentou o suicídio. A princípio não teve sucesso, mas na terceira tentativa, conseguiu. Assim, viveu seu destino mitológico até o amargo fim. Do ponto de vista interno, há apenas uma pequena diferença entre o assassinato e suicídio. A única diferença está na direção em que se dirige a energia destrutiva. Num estado de depressão, as pessoas normalmente se veem às voltas com sonhos assassinos. O sonhador mata a si mesmo internamente. Essas imagens oníricas indicam que o assassinato e o suicídio são essencialmente a mesma coisa em termos simbólicos. Outra personagem bíblica que é igualmente uma representação típica do estado alienado é Ismael. Ismael era filho ilegítimo de Abraão e da escrava Agar. Quando Isaque, o filho legítimo, nasceu, Ismael e sua mãe foram expulsos para o deserto. O tema da ilegitimidade constitui um dos aspectos da experiência da alienação. As crianças ilegítimas da vida real normalmente apresentam um sério problema de alienação, que pode ser denominado complexo de Ismael. O livro de Melville, Moby Dick, é um belo exemplo de manifestação do complexo de Ismael. O nome da personagem central é Ismael e a história descreve a alternância entre estados de inflação e de alienação. O primeiro parágrafo de Moby Dick é, abre aspas, chamai-me Ismael. Há alguns anos, não importa precisamente quantos, tendo na bolsa pouco ou quase nenhum dinheiro e nada que me interessasse particularmente em terra, achei que devia navegar um pouco e ver a parte líquida do mundo. É uma forma que tenho para espantar a melancolia e regular a circulação. Sempre que começo a ficar sombrio, como um dia chuvoso e úmido, sempre que dou comigo a parar diante das funerárias e a acompanhar todo e qualquer enterro que encontro, e especialmente sempre que minha hipocondria exerce sobre mim um domínio que requer uma grande força moral para me impedir de ir para a rua e surrar as pessoas, então acho que está na hora de ir para o mar o mais rápido que puder. Essa é a minha alternativa a uma pistola carregada. Com um floreio filosófico, Catão se atira sobre a espada. Eu vou calmamente para a minha embarcação. Nada há de surpreendente nisso. Quase todos os homens, se o soubessem, qualquer que seja a classe a que pertençam, uma vez ou outra compartilham comigo praticamente dos mesmos sentimentos para com o mar. Fecha aspas. Tudo o que acontece no livro é decorrência lógica desse primeiro parágrafo. Todo o trágico drama da violência e da inflação se desenvolve a partir desse estado inicial de desespero alienado e suicida. Trata-se de um exemplo de ciclo vital em curto-circuito, um estado de alienação que provoca o retorno à inflação renovada e que tem como consequência mais desastres. Outros clássicos da literatura também têm início com um estado de alienação. A Divina Comédia de Dante, que pode ser ouvida aqui no canal, tem início com as seguintes linhas, abre aspas. Em meio à jornada da vida, achei-me perdido em selva escura, pois perdera o caminho certo que guia, ai de mim. É tão penosa a tarefa de escrever quão selvagem era aquela paragem áspera e hostil que a memória treme só de pensar. Era algo tão triste que nem na morte haverá mais tristeza. Fecha aspas. Fausto, que também pode ser ouvido o começo dele, de Goethe, aqui no canal, se inicia igualmente num estado de alienação. Na primeira cena, ele exprime esse vazio e essa esterilidade, abre aspas. Estarei ainda atado a essa cadeia? Esse rombo na parede terrível e maldito, no qual mesmo a luz amorosa dos céus perece de pronto por entre esses muros dissimulados, aprisionada entre esse amontoado de livros, corroída pelos vermes, coberta de poeira. Fecha aspas. Hölderlin exprime a transição da criança para a idade adulta como a passagem dos céus para um terrível vazio, abre aspas. Benditos os sonhos dourados da infância, seu poder oculto de mim pela cruel pobreza de minha vida. Fazei florescer todas as boas sementes do coração, ponde a meu alcance o que não posso alcançar. Em tua beleza e luz, ó natureza, livre de todo esforço e compulsão, o amor pleno de frutos alcança a condição nobre, rico como colheitas roubadas à Arcádia. A fonte de que nasci está morta e enterrada. Morto está o mundo da juventude, meu escudo. E esse peito que um dia foi do céu a morada, está morto e seco, como campo estéril. Fecha aspas.
não nos faltam expressões modernas do estado alienado. Na realidade, temo-las tantas que bem poderíamos chamar o nosso século do século da alienação. Considerem-se a propósito as passagens apresentadas a seguir, retiradas The Wasteland, de T.S. Eliot. Abre aspas. What are the roots that clutch? What branches grow out of the stony rubbish? Son of a man, you cannot say or guess, for you know only a rip of broken images, where the sun beats and the dead trees gives no shelter, the cricket no relief, and the dry stone no sound of water. Here is no water, but only rock, rock and no water, and the sandy road, the road winding above among the mountains, which are mountains of rock without water. If there were water, we should stop and drink. Among us the rock, one cannot stop or think. Sweet is dry and feet are in the sand. If there were only water amongst the rock. That mountain mouth of curious teeth that cannot speak. Here one can neither stand nor lie nor sit. There is not even silence in the mountains, but dry and sterile thunder without rain. There is not even solitude in the mountains, but red sullen faces sneer and snarl from doors of mud-cracked houses. Fecha aspas. Que raízes se firmam, que ramos crescem a partir desses ruídos de pedra. Filho do homem, não podes dizer ou entrever, pois conheces apenas um monte de imagens quebradas onde bate o sol, onde a árvore morta não dá abrigo, nem o tronco alívio. Nem a pedra seca dá sinal de água. Aqui não há água, só rocha. Rocha e não água e a estrada de areia. A estrada que serpenteia para cima entre as montanhas, que são montanhas de rochas sem água. Se houvesse água, deveríamos parar e beber. Entre as rochas, não se pode parar ou pensar. O suor é seco e os pés mergulham na areia. Se, pelo menos, houvesse água entre as rochas. Montanha morta, de boca com dentes cariados, que não pode salivar. Aqui não se pode ficar de pé, nem deitar, nem sentar. Nem mesmo há silêncio nas montanhas, mas trovão seco e estéril sem chuva. Nem mesmo há solidão nas montanhas. Sombrias faces rubras escarnecem e rosnam das portas de casas de barro rachado. Esse poderoso poema expressa a alienação individual e coletiva característica do nosso tempo. O monte de imagens quebradas certamente constitui uma referência aos símbolos religiosos tradicionais que, para muitas pessoas, perderam o significado. Vivemos num deserto, sem poder encontrar uma fonte de água vital. As montanhas, originalmente o lugar de encontro entre o homem e Deus, nada têm senão trovão seco e estéril, sem chuva. O existencialismo moderno pode ser considerado sintoma desse estado de alienação coletiva. Muitos romances e peças teatrais modernos descrevem vidas perdidas, sem sentido. O artista moderno parece forçado a descrever mais e mais vezes para tornar familiar a todos e a cada um de nós a experiência da falta de sentido. Todavia, não devemos considerar esses fenômenos algo totalmente negativo. A alienação não é um beco sem saída. Podemos alimentar a esperança de que ela leve a uma consciência maior com relação às alturas, profundidades da vida. 3. A alienação e a experiência religiosa. Da mesma forma como a experiência da inflação ativa representa um complemento necessário do desenvolvimento do ego, a experiência da alienação constitui um prelúdio necessário à consciência do si mesmo. Kierkegaard, que pode ser ouvido aqui no canal, origem do existencialismo moderno, reconheceu o significado da experiência da alienação na passagem apresentada a seguir, abre aspas. Fala-se muito a respeito de vidas perdidas, mas só é perdida a vida do homem que viveu tão iludido pelos prazeres da vida ou pela sua tristeza que jamais se tornou eterna e decisivamente consciente de si mesmo como espírito. Ou, o que é a mesma coisa, que jamais se tornou consciente e, no sentido mais profundo, que jamais teve um vislumbre do fato de que existe um Deus e de que ele próprio existe diante desse Deus, cujo grau de infinitude jamais é alcançado, senão através do desespero. Fecha aspas.
Jung diz essencialmente a mesma coisa em termos psicológicos, abre aspas. O si mesmo, em seus esforços de autorrealização, vai além da personalidade ego em todas as direções. Graças à sua natureza de elemento que a tudo abarca, o si mesmo é mais claro e mais escuro que o ego, e por essa razão confronta-o com problemas que ele gostaria de evitar. A força moral ou a percepção pessoal ou ambos os elementos falham, até que o destino final decida. O indivíduo tornou-se vítima de uma decisão tomada à revelia da sua mente e que lhe desafia o coração. A partir disso, podemos ver o poder luminoso do si mesmo, que dificilmente pode ser experimentado de alguma outra forma. Por essa razão, a experiência do si mesmo sempre representa a derrota do ego. Fecha aspas. Há numerosas descrições de experiências religiosas precedidas tipicamente por aquilo que São João da Cruz denominou a noite escura do espírito, que pode ser ouvida aqui no canal, que Kierkegaard denominou desespero e que Jung denominou derrota do ego. Todos esses termos indicam o mesmo estado de alienação psicológica. Observamos, em várias partes da documentação relativa às experiências religiosas, um profundo sentimento de depressão, de culpa, de pecado e de falta de valor, assim como a completa ausência de qualquer sentimento de apoio ou fundamento transpessoal para a existência do indivíduo se apoiar. O símbolo clássico da alienação é a imagem do deserto. É aqui, caracteristicamente, que encontramos alguma manifestação de Deus. Quando o peregrino perdido no deserto está prestes a perecer, eis que surge uma fonte divina de alimentação. Os israelitas são alimentados no deserto pelo maná que cai dos céus. Elias, no deserto, é alimentado pelos corvos. De acordo com a lenda, o eremita do deserto, São Paulo, também foi alimentado por um corvo. Isso significa, em termos psicológicos, que a experiência do aspecto de suporte da psique arquetípica tem mais probabilidades de ocorrer quando o ego exauriu seus recursos próprios e está consciente de que, por si mesmo, é essencialmente incapaz. O limite do homem é a oportunidade de Deus. William James, em sua obra A Variedade da Experiência Religiosa, fornece um certo número de exemplos do estado de alienação que precede uma experiência luminosa. Um dos casos que discute é o de Tolstói. Abre aspas. Conta Tolstói que por volta dos 50 anos começou a experimentar momentos de perplexidade, que denomina a apreensão, momentos em que parecia não saber como viver ou o que fazer. É evidente que esses momentos eram do tipo caracterizado pelo fato de a vivacidade e o interesse que nossas funções normalmente trazem terem cessado. A vida tinha sido encantadora, mas tornara-se algo sem sabor e, mais do que isso, morto. Coisas cujo significado sempre tinha sido evidente por si mesmo haviam se tornado sem sentido. Perguntas como por quê e depois passaram a persegui-lo com frequência cada vez maior. No início, parecia que essas perguntas deveriam ter uma resposta e que ele poderia facilmente encontrar-lhes a resposta se dedicasse a procurar. Mas, como fossem ficando cada vez mais prementes, percebeu ele que se encontrava num estágio semelhante ao daquele em que se manifestam os primeiros sinais de desconforto de um doente, sinais a que dá muita pouca atenção até que se transformam em sofrimento contínuo. Ele acaba por perceber que aquilo que considerava um problema passageiro significava a coisa mais importante do mundo para ele, a sua morte. Essas questões, por quê, qual a razão, para quê, não encontravam respostas. Senti, diz Tolstói, que algo se partira dentro de mim, algo em que minha vida sempre se apoiara e que não restava nada a que eu me pudesse apegar e que, do ponto de vista moral, minha vida tinha cessado. Uma força invencível me impelia a dar cabo da existência, de uma ou de outra forma. Não se pode dizer exatamente que eu quisesse cometer suicídio, pois a força que me impelia a deixar a vida era mais completa, mais poderosa e mais geral que qualquer simples desejo. Era uma força semelhante à minha antiga aspiração à vida, mas que me impelia na direção oposta. Era uma aspiração de todo o meu ser no sentido de deixar o mundo dos vivos. Imagine-me, então, um homem feliz e que gozava de boa saúde, escondendo a corda para não me enforcar nas vigas do quarto, onde me recolhia toda noite para dormir, sozinho. Imagine-me deixando de praticar o tiro com medo de ceder à fácil tentação de pôr fim a mim mesmo com minha arma. Eu não sabia o que queria. Estava com medo da vida, era impelido a deixá-la, e apesar disso, ainda alimentava a esperança de obter algo dela. Tudo isso aconteceu num momento em que, pelo que respeita às minhas circunstâncias externas, eu deveria me achar completamente feliz. Tinha uma boa esposa que me amava e quem eu amava. Tinha bons filhos e uma grande propriedade que se valorizava sem muito esforço da minha parte. Era mais respeitado por parentes e conhecidos do que jamais fora. Vivia recebendo honrarias dos estranhos e, sem exagero, podia acreditar que o meu nome já alcançara a fama.
Ademais, não estava insano nem enfermo. Pelo contrário, estava com uma força física e mental que raramente havia encontrado em pessoas da minha idade. Podia trabalhar a terra tanto quanto os camponeses. Podia dedicar-me a trabalhos intelectuais durante 8 horas a fio sem sentir efeitos negativos. E, no entanto, não podia atribuir qualquer sentido razoável às ações da minha vida. E estava surpreso por não ter compreendido isso desde o início. Meu estado de espírito me levava a sentir-me como se alguma peça malvada e estúpida me estivesse sendo pregada por alguém. Só nos é possível viver enquanto estamos inebriados, bêbados de vida. Mas quando ficamos sóbrios, não podemos deixar de ver que tudo não passa de um estúpido engano. O que há de mais verdadeiro na vida é não haver nela nada engraçado ou tolo. Ela é cruel e estúpida, pura e simplesmente. Ele se vê perplexo diante de questões para as quais não encontrava respostas. Qual será o resultado daquilo que faço hoje? Hein? Ou que farei amanhã? Qual será o resultado de toda a minha vida? Por que devo viver? Por que fazer alguma coisa? Haverá na vida algum propósito que a morte inevitável que me aguarda não desfaça e destrua? Essas são as questões mais simples do mundo, da criança estúpida ao ancião mais sábio. Elas se encontram respondidas no espírito de todo ser humano. Sem ter respostas para elas, é impossível, como revela a minha experiência, que a vida siga seu curso. Fecha aspas. Eis um bom exemplo de ataque agudo de alienação. As de Tolstói são as mesmas questões encontradas na base de toda neurose que se desenvolve nos anos de maturidade. É por isso que Jung pode dizer que nunca viu um paciente com mais de 35 anos que tivesse obtido a cura sem encontrar uma atitude religiosa com relação à vida. Uma atitude religiosa, em termos psicológicos, tem como base uma experiência do numinosum, isto é, do si mesmo. Mas é impossível para o ego a experiência do si mesmo como algo distinto, já que o ego está inconscientemente identificado com o si mesmo. Isso explica a necessidade da experiência da alienação como prelúdio da experiência religiosa. Em primeiro lugar, o ego deve perder sua identificação com o si mesmo, para então encontrar o si mesmo como o outro. Enquanto está identificado inconscientemente com Deus, o indivíduo não pode experimentar sua existência, a existência de Deus. Mas o processo de separação entre o ego e o si mesmo causa alienação, pois a perda da identidade ego-si mesmo envolve igualmente a danificação do eixo ego-si mesmo. Surge daí a típica noite escura do espírito que precede a experiência luminosa. Outro exemplo é a descrição feita por John Bunyan do seu estado alienado. Conforme James relata, abre aspas, mas a minha impureza original e interna constituía minha praga e minha aflição. Por isso, eu era mais repugnante que um sapo. E eu pensava que era assim também aos olhos de Deus. O pecado e a corrupção, dizia eu, brotariam do meu peito tão naturalmente como a água de uma fonte. Eu teria trocado meu coração pelo de qualquer pessoa. Eu pensava que ninguém, senão o próprio demônio, seria igual a mim em torpeza e impureza de espírito. Certamente, pensava eu, Deus esqueceu-se de mim. E assim continuei por longo tempo, mesmo alguns anos a fio. E agora eu lamentava que Deus me tivesse feito homem. Os animais, os pássaros, etc., eu bendizia-lhes a sorte, pois não tinham natureza pecaminosa. Não estavam sujeitos à ira divina. Não iriam para o fogo do inferno depois que morressem. Consequentemente, eu me poderia regozijar caso minha condição fosse a de qualquer um deles. E eu bendizia a condição do cão e do sapo. Sim, como eu seria feliz se fosse um cão ou um cavalo, pois sabia que eles não tinham uma alma para perecer sob o peso eterno do inferno ou do pecado, algo que provavelmente iria acontecer à minha alma. E havia mais. Embora eu pensasse assim, me sentisse assim e estivesse arrasado com isso, o que mais aumentava minha angústia era não encontrar em nenhum lugar da minha alma um sinal que desejasse verdadeiramente a absolvição divina. Às vezes, o meu coração podia ser extraordinariamente duro. Nem que me tivesse sido pagas 1000 libras por uma lágrima, eu não poderia verter uma única. Não. E, por vezes, nem desejava fazê-lo. Eu era um fardo e um terror para mim mesmo. E em nenhum momento sabia, como sei agora, que iria ficar cansado da vida e, ao mesmo tempo, com medo de morrer. Como eu teria ficado feliz se fosse qualquer outro que não eu. Tudo menos um homem. E em qualquer condição, menos a minha. Fecha aspas. O estado de espírito de Bunyan tem um claro caráter patológico. Os mesmos sentimentos de culpa e impossibilidade de redenção são expressos na melancolia psicótica. Seu sentimento de ser o homem mais culpado da Terra é uma inflação negativa. Todavia, é igualmente alienação.
A inveja de Bunyan, a inveja que ele tem dos animais, é algo que se manifesta com grande frequência nos relatos da condição alienada que precede a experiência religiosa. Essa inveja dos animais fornece um indício a respeito do modo como o estado de alienação deve ser curado, por meio do contato renovado com a vida instintiva natural. Embora a alienação seja uma experiência arquetípica e, portanto, uma experiência humana geral, as formas exageradas dessa experiência, tais como a de Bunyan, normalmente se encontram em pessoas com certo tipo de infância traumática. Nos casos em que a criança experimenta um grau sério de rejeição por parte dos pais, o eixo ego-si mesmo é danificado e a criança fica predisposta, na idade madura, a estados de alienação que podem alcançar dimensões insuportáveis. E essa linha de acontecimentos decorre de a criança experimentar a rejeição parental como uma rejeição por parte de Deus. Essa experiência é incorporada à psique como alienação permanente entre o ego e o si mesmo. No contexto da psicologia cristã, a experiência da alienação é entendida, de modo geral, como uma punição divina de pecados. A doutrina do pecado de Santo Anselmo vem aqui a propósito. Segundo ele, o pecado constitui uma apropriação indébita das prerrogativas de Deus e, em consequência, desonra a Deus. Essa desonra exige reparação. Escreve ele, abre aspas, todo desejo da criatura racional deve sujeitar-se à vontade de Deus. Esta é a única e completa dívida de honra que temos para com Deus e que Deus exige de nós. Aquele que não honra essa dívida que tem para com Deus, priva-o do que lhe é próprio e o desonra. Isto é pecado. Ademais, quando o indivíduo não restitui aquilo de que se apossou indevidamente, permanece em falta. E então já não será suficiente devolver o que tomou, mas, considerando-se conteúdo daquilo que oferece, terá de devolver mais do que tomou. Pois aquele que põe em risco a segurança de outro não o repara suficientemente mediante a mera restauração da segurança que ameaçou, sem que ofereça alguma compensação pela angústia que causou. Assim é que aquele que viola a honra de outro não a repara simplesmente pelo retorno ao respeito à honra do outro, mas deve, de acordo com o grau da injúria feita, compensar de alguma forma satisfatória a pessoa a quem desonrou. Deve também observar que, quando alguém paga algo que tomou de forma injusta, deve dar algo que não lhe seria exigido caso não tivesse roubado o que pertencia a outrem. Assim sendo, todo aquele que comete pecado deve pagar a honra que roubou de Deus, e esta é a satisfação que todo pecador deve a Deus. Fecha aspas. O pecado é a presunção inflada do ego, que assume as funções do si mesmo. Esse crime requer punição, alienação e restituição, remorso, arrependimento. Mas, de acordo com Santo Anselmo, a satisfação plena dessa condição requer o retorno de mais do que foi originalmente tomado. Isso é impossível, já que o homem deve a Deus obediência total, mesmo sem cometer pecados. Ele não dispõe de outros recursos para pagar sua falta. Por essa razão, deve usar a graça propiciada pelo sacrifício do Deus feito homem, Jesus Cristo. Na sequência, pecado arrependimento, o próprio Deus paga a dívida por meio de um influxo de graça. Isso corresponde à declaração de São Paulo, abre aspas, mas onde o pecado se multiplicou, a graça o ultrapassa imensuravelmente. Desta forma, assim como o pecado estabeleceu seu reino através da morte, a graça de Deus estabelece seu reino pela retidão e se manifesta na vida eterna através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Fecha aspas. A pergunta de São Paulo, deveremos então persistir no pecado para que haja ainda mais graça? É respondida na realidade negativamente. Não. E não obstante, a questão alude ao fato desconfortável de que a graça está de alguma forma vinculada ao pecado. Compreendidas em termos psicológicos, essas doutrinas teológicas se referem à relação entre o ego e o si mesmo. A inflação, o pecado, deve ser evitada sempre que for possível. Quando ela ocorre, o ego pode ser redimido, tão somente por meio da restituição ao si mesmo da sua honra perdida, que é arrependimento, contrição. Isso, porém, não basta para a plena satisfação. A graça decorrente do autossacrifício do si mesmo deve completar o pagamento. Há até mesmo um indício de que o pecado e a pena subsequente imposta ao ego por causa do pecado são necessários para gerar o fluxo de energia curativa, a graça divina proveniente do si mesmo. Isso corresponderia ao fato de que o ego não pode experimentar o apoio do si mesmo enquanto não tiver ficado livre da sua identificação com o si mesmo.
O ego não pode ser um vaso para receber o influxo da graça enquanto não tiver esvaziado o seu próprio conteúdo inflado. E esse esvaziamento só ocorre por meio da experiência de alienação. Martinho Lutero exprime essa mesma ideia, abre aspas. Deus opera por meio de opostos, de modo que um homem se sente perdido precisamente no momento em que está prestes a alcançar a salvação. Quando Deus está prestes a perdoar um homem, amaldiçoa-o. Aquele a quem Deus quer tornar vivo, primeiro deve morrer. O favor de Deus é de tal forma comunicado através da ira que a graça parece mais distante, precisamente quando está à mão. É preciso que antes o homem se lamente, dizendo que não há cura para si. É preciso que o homem se veja consumido pelo horror. Esse é o sofrimento do purgatório. Em meio a esses distúrbios, a salvação tem início. Quando um homem sente que está profundamente perdido, surge a luz. Fecha aspas. 4. A reconstrução do eixo ego-si mesmo. Há um quadro clínico típico muito comum na prática psicoterapêutica que pode ser denominado neurose da alienação. Um indivíduo portador dessa neurose tem muitas dúvidas com relação ao seu direito de existir. Apresenta-se com um profundo sentimento de falta de valor, com todos os sintomas daquilo que costumamos designar por complexo de inferioridade. O indivíduo supõe, inconsciente e automaticamente, que tudo que vem dele mesmo, seus desejos, necessidades e interesses mais profundos, deve estar errado ou, de alguma forma, deve ser inaceitável. Diante dessa atitude, a energia psíquica é represada e deverá emergir sob formas encobertas, inconscientes ou destrutivas, tais como sintomas psicossomáticos, ataques de ansiedade ou de afeto primitivo, depressão, impulsos suicidas, alcoolismo, etc. Fundamentalmente, um paciente desses enfrenta o problema de saber se é ou não perdoado diante de Deus. Temos aqui a base psicológica da questão teológica do perdão. A fé ou as obras nos asseguram o perdão? Algo que torna ínfima a diferença entre os pontos de vista introvertido e extrovertido. A pessoa alienada sente-se profundamente não perdoada e dificilmente tem condições de agir em favor do seu melhor interesse. Ao mesmo tempo, ela perde a sensação de significado. A vida torna-se vazia, de conteúdo psíquico. Para haver a ruptura do estado alienado, é necessário restabelecer algum contato entre o ego e o si mesmo. Se isso for possível, um mundo completamente novo vai se abrir para a pessoa. Apresento a seguir uma descrição de uma experiência desse tipo, retirada de um caso narrado pelo Dr. Rollo May. A paciente era uma mulher de 28 anos, filha ilegítima, que havia sofrido severamente com o que eu denominaria a neurose de alienação. Ela conta suas experiências nas seguintes palavras, abre aspas. Lembro-me de que estava caminhando naquele dia sob os trilhos elevados em uma área da favela, sentindo o peso do pensamento. Sou uma criança ilegítima. Recordo-me do suor gotejando enquanto sentia a angústia envolvida na tentativa de aceitar esse fato. E então entendi o que deveria ser para os outros aceitar esse outro fato. Sou um negro em meio a brancos privilegiados, ou sou um cego em meio a pessoas que veem. Mais tarde à noite levantei-me e a coisa me ocorreu da seguinte forma. Aceito o fato de ser uma criança ilegítima, mas eu já não sou criança. Logo, sou ilegítima. Mas ainda não é isso. Nasci ilegítima. Mente. O que sobra então? O que sobra é eu sou. Esse ato de contato e de aceitação com relação ao eu sou, uma vez acontecido, deu-me o que sinto ser pela primeira vez a experiência. Já que eu sou, tenho o direito de ser. Com o que se parece essa experiência? Trata-se de um sentimento essencial que se assemelha ao recebimento da escritura da própria casa, da casa própria. É a experiência do próprio nascer, que não traz consigo o interesse de saber se a vida vai ser de um íon ou de uma simples onda. Parece com o dia em que eu, bem criancinha, alcancei o centro de um pêssego e quebrei-lhe o caroço, sem saber o que iria encontrar. Depois senti-me como se presenciasse algo maravilhoso ao descobrir a semente interna, boa de comer, com sua doçura áspera. É como um barco no porto, sendo ancorado para que ele, feito de coisas da terra, possa recuperar o contato com a terra, com o solo de onde a sua madeira cresceu. Ele pode levantar âncoras para navegar, mas sempre pode, algumas vezes, lançar as âncoras para defender-se da tempestade ou para descansar um pouco. É como se eu tivesse ido para o meu próprio jardim do Éden, onde estou além do bem e do mal e de todos os demais conceitos humanos. É como o globo terrestre antes de as montanhas, os oceanos e os continentes serem desenhados no seu interior. É como uma criança que estuda gramática ao encontrar o sujeito de uma oração, sendo o sujeito, nesse caso, a nossa própria vida. É deixar de ser uma teoria com relação ao próprio eu. Fecha aspas. May chama isso de experiência do eu sou, o que certamente a descreve bem.
Podemos entendê-la igualmente como a restituição do eixo ego-si mesmo que deve ter acontecido no contexto de uma forte transferência. O sonho apresentado a seguir também ilustra o início da reparação de um eixo ego-si mesmo danificado. A paciente, uma jovem, sonhou, abre aspas, fui banida para as vastidões frias e vazias da Sibéria e estou caminhando sem destino. Então aparece um grupo de soldados a cavalo. Eles me atiram ao chão e começam a me violentar, um por um. Isso acontece 4 vezes. Sinto-me despedaçada e paralisada de frio. Então se aproxima o 5º soldado. Espero receber dele o mesmo tratamento, mas, para minha surpresa, vejo em seus olhos compaixão e compreensão humana. Em vez de me violentar, ele me envolve gentilmente com um cobertor e me leva para uma cabana próxima. Nela, sou colocada perto do fogo e alimentada com sopa quente. Sei que esse homem vai me curar. Fecha aspas. Esse sonho ocorreu no início da transferência. A paciente sofrera, quando criança, de um severo grau de rejeição por parte dos pais. Seu pai, em especial, a havia ignorado completamente após divorciar-se da mãe. Esse foi um golpe terrível para sua autoestima e a deixou alienada dos valores veiculados pelo pai e, em última análise, de uma porção do si mesmo. O sonho descreve vivamente o seu sentimento de alienação ou de banimento, assim como sua experiência recém-iniciada de restauração. O eixo ego-si mesmo começava a ser reparado. Isso acontece com a consciência emergente de fortes sentimentos de transferência. Essas experiências são, com efeito, encontradas regularmente em psicoterapia e são tratadas de forma mais ou menos bem-sucedida por meio de bons sentimentos humanos e de teorias estabelecidas referentes à transferência. Todavia, acredito que a percepção de um profundo processo nuclear que envolve a reparação do eixo ego-si mesmo está em andamento e dá uma outra dimensão à compreensão do fenômeno da transferência. Ademais, nesse caso, tornamo-nos capazes de compreender a experiência terapêutica no contexto mais amplo da necessidade humana universal de manter uma relação com a fonte transpessoal do ser. Outro exemplo efetivo curativo, devido ao estabelecimento da conexão entre o ego e o si mesmo, está num notável sonho que me chegou ao conhecimento. O homem que o sonhou tinha passado por graves privações emocionais na infância. Também era filho ilegítimo, criado por pais adotivos, quase psicóticos, que praticamente não lhe proporcionaram nenhuma experiência parental positiva. Como resultado, ele ficou com um agudo sentimento de alienação na fase adulta, na idade adulta. Embora bastante talentoso, viu severamente bloqueados os seus esforços no sentido de realizar suas potencialidades. Teve esse sonho na noite imediatamente seguinte ao dia da morte de Jung, 6 de junho de 1961. Menciono esse detalhe porque o paciente foi muito afetado pela morte de Jung e porque, de certo modo, o sonho condensa um aspecto da abordagem junguiana da psique. Eis o sonho, abre aspas. Somos 4 a chegar a um planeta estranho. Parecemos formar uma quaternidade, no sentido de que cada um de nós representa um aspecto diferente do ser. Como se fôssemos representantes dos 4 pontos cardeais ou das 4 diferentes raças humanas. Ao chegar, descobrimos uma contraparte do nosso grupo do 4 no planeta. Uma contraparte do nosso grupo de 4 no planeta. Um segundo grupo de 4. Esse último grupo não fala a nossa língua. Na verdade, cada um deles fala uma língua diferente. A primeira coisa que tentamos é chegar a alguma língua comum, e esse problema ocupa boa parte do sonho, mas eu vou omitir essa parte. Há nesse planeta uma superordem que se aplica a todos os habitantes. Ela não é aplicada por uma pessoa ou por um governo, mas por uma autoridade benigna que julgamos ser a natureza. Nada há na capacidade de essa autoridade exercer controle sobre todos que ameace essa individualidade. Então sou atraído para algo que acontece numa sala de emergência. Um dos 4 do planeta sofreu um ataque. Parece que sua excitação com nossa chegada levou seu coração a bater em ritmo muito acelerado. É de natureza da superordem intervir quando coisas desse tipo acontecem. O homem fica num estado semicomatoso, durante o qual ele é ligado ao coração principal, que absorverá essa sobrecarga até lhe restabelecer o equilíbrio. Começo a me perguntar se nós 4 teremos permissão para ficar. Então recebemos a informação de que nos seria permitido ficar, desde que fôssemos colocados em sintonia para que a fonte central da lei energética tenha condições de medir e detectar quando entramos naquilo que o planeta denomina perigo e que na Terra se chama pecado. No momento em que entrarmos em perigo, a superordem vai assumir o comando até que a condição seja corrigida. Há perigo sempre que se realiza um ato com o objetivo de obter satisfação imediata do ego ou de qualquer parte consciente da personalidade, sem referência às raízes arquetípicas do próprio ato, isto é, sem relacionar esse ato com a sua origem arquetípica e com o aspecto ritualístico envolvido no primeiro ato básico. Fecha aspas. Os elementos centrais desse sonho tão impressionante são a superordem e a fonte central da lei energética que existem no outro planeta, o inconsciente.
Essa notável imagem é uma expressão simbólica do processo transpessoal da regulação da psique e corresponde ao nosso conceito de função compensatória do inconsciente. O sonho afirma que há algo de perigo sempre que se realizar um ato com o objetivo de obter satisfação imediata do ego, sem referência às raízes arquetípicas do próprio ato. Trata-se de uma descrição exata da inflação, na qual o ego opera sem referência às categorias suprapessoais da existência. Além disso, o sonho equipara essa condição ao pecado, um equivalente preciso da visão agostiniana citada anteriormente. O sonho nos diz que a superordem entra em ação para remover a sobrecarga, logo que o ego fosse inflado, protegendo-o assim dos perigos da alienação subsequente. Esse mecanismo de proteção ou de compensação constitui um claro paralelo do princípio da homeostase, descoberto por Walter Cannon no campo da fisiologia. De acordo com esse conceito, o corpo dispõe de um processo próprio de homeostase ou autorregulação que não permite que os constituintes corporais básicos se afastem muito de um adequado ponto de equilíbrio. Por exemplo, se ingerimos muito cloreto de sódio, os rins aumentam a concentração de cloreto de sódio na urina. Ou se acumula uma grande quantidade de dióxido de carbono no sangue, então alguns centros nervosos do cérebro aumentam o ritmo respiratório para expulsar o excesso de dióxido de carbono. O mesmo processo autorregulador homeostático opera na psique, servindo para garantir que ela esteja livre de agir naturalmente e não seja danificada. Assim como o corpo, a psique inconsciente também dispõe de uma sabedoria instintiva que pode corrigir erros e excessos da consciência se estivermos receptivos às suas mensagens. Essa função corretiva tem como origem o si mesmo e requer uma conexão viva e saudável entre o si mesmo e o ego para operar livremente. Mesmo para o homem normal, a alienação constitui uma experiência necessária para que o desenvolvimento psicológico tenha continuidade, pois a identidade ego-si mesmo é tão universal quanto o pecado original. Na realidade, são idênticos. Carlyle o disse de forma brilhante. Ele afirma que a felicidade é inversamente proporcional ao grau de nossas expectativas, isto é, àquilo que pensamos merecer. A felicidade é igual àquilo de que dispomos dividido por aquilo que esperamos obter. Ele escreve, abre aspas, por meio de certas avaliações e medidas estabelecidas por nós mesmos, chegamos a alguma espécie de quinhão terrestre médio. Esse quinhão nos pertence por direito incontestável e pela própria natureza. Esse quinhão é um simples pagamento de salários, pelos nossos méritos. Não requer elogios, nem queixas. Apenas os superávites eventuais são considerados por nós como felicidade. Qualquer déficit é considerado miséria. Mas considerando que nós mesmos fazemos a avaliação dos nossos méritos e que há em cada um de nós um fundo de pretensão, será acaso de admirar que a balança penda com frequência para o lado errado? Digo-te, cabeça dura, que tudo isso vem da tua vaidade, das fantasias com que consideras quais sejam teus méritos. Imagina que mereces ser enforcado, o que é bem provável, e ficarás feliz por ser apenas fuzilado. A fração da vida pode ter o seu valor aumentado, não tanto pelo aumento do numerador, como pela redução do denominador. Ademais, a não ser que a minha álgebra me engane, a unidade dividida por zero dará como resultado infinito. Faze tua reivindicação de salários igual a zero e terás o mundo aos teus pés. Bem disse o mais sábio de nossa época ao escrever: apenas com a renúncia é possível considerar a vida propriamente dita iniciada.